Bom dia. Bom dia de paz a todos. Que Deus abençoe a todos aí. Uma Terezinha, Sueli. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Irmã Jennifer. Ô, Glória, feliz, hein, te ver aí na escolinha, Jennifer. Glória a Deus. Nossa Marone. Deus abençoe a irmã Lúcia, Alba. É isso aí. Vamos adorar o Rei. Vamos buscar, né, a face do nosso Senhor. Tô dando uns minutinhos aí, tá, irmãos? Esperando o pessoal entrar. Mais umas 9h05, 9h06 a gente já dá o início aqui da aula, tá? Só tô organizando aqui as páginas. Senhor, gente, Deus abençoe os irmãos. Vamos lá, irmãos, vamos começar com uma oração, né? Nada melhor do que a gente já chamar a presença de Deus, a atenção de Deus para nós, através da oração. Que Deus abençoe a todos que já estão aí e vamos refletir junto. A aula de hoje vai ser... Ela é bem prática, eu acho que é bem prática, a gente vai conseguir fazer num tempo legal e vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Vamos orar? Deus Altíssimo e Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento e pedimos que o Senhor incline os Teus ouvidos à oração de cada um dos meus irmãos que estão orando comigo nessa hora. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, a compreendermos a aula de hoje, a sermos edificados através da ministração da aula de hoje. E pedimos que pelo Teu Santo Espírito o nosso entendimento seja aberto, esclarecido e que a aula de hoje possa acrescentar na nossa vida espiritual
e possa provocar em nós o desejo de consertarmos o altar. Eu louvo a Deus pela companhia dos meus irmãos que já estão conectados, intercedo por eles, intercedo por aqueles que não estão conectados, porque estão trabalhando, estão enfermos, ou estão fracos, desanimados. Eu intercedo para que o Senhor venha ajudá-los, que o Senhor venha preparar a oportunidade deles estarem participando conosco, e que todo impedimento caia por terra, e que mesmo que eles não possam assistir a aula nesse momento, que eles possam depois assistir e serem de igual forma abençoados, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, pela saúde, obrigada pela Tua graça, pela paz, pela Tua doce presença, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos e contamos, Pai querido, com a Tua presença nessa aula, nos capacitando e nos direcionando, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos? Vamos comigo, eu vou pedir um pouco de paciência, irmãos, porque eu não estou conseguindo o PDF da aula e só pelo aplicativo fica muito pequeno. Eu tento pôr no computador, mas eu não consigo colocar na ordem certa. Então tá bem difícil. Eu encomendei a revista de forma física para eu conseguir dar aula de uma forma melhor, porque por enquanto eu tô bem atrapalhada, mas eu tô aguardando chegar, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer aqui a aula de hoje. Eu preciso achar a primeira página, irmãos. Meu Deus do céu. Pera aí um pouquinho. Glória a Deus. Vou entrar por aqui que tá mais fácil. Então, o tema da aula de hoje é o despertamento renova o altar, né? Então, esse é o tema da terceira aula, né? E tem aqui o versículo da palavra que diz, lá em 1 Reis 18:30, né? Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então esse é o texto áureo, né? A verdade prática, ela diz assim, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então isso aqui já é algo direcionado, né, irmãos, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Estamos fazendo essa campanha aí, Minha Família no Altar do Senhor, né? Então já fica a dica aqui na aula de hoje, né? O Satanás, ele não consegue, irmãos, derrotar o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então fica a dica aí para todos os irmãos que estão nesse propósito, que estão conosco nessa campanha. E eu tenho certeza que pelo Espírito Santo nós vamos ser direcionados e vamos chegar lá, né? No objetivo a qual o Senhor tem para com as nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos, a leitura bíblica de hoje é Esdras, tá? No capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 2 ao 5. Eu vou ler na Bíblia porque ali tá muito pequeno para mim, gente. Não dá. Tô apanhando para dar aula para vocês ainda. Enquanto eu não conseguir essa revista, tá difícil para mim. Vamos lá. Capítulo de número 3, versículos de número 2 ao versículo de número 5. Que diz assim. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas
e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Agora vamos ler aqui do versículo 10 ao 13, tá? Vamos dar um salto aqui. E diz assim: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Peraí que eu me perdi. 11. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Então essa aqui é a leitura bíblica, né? E ela traz ali o momento em que o povo voltou do exílio, né? Onde o povo voltou ali do exílio, da Babilônia, e eles retornaram para Jerusalém e não tinha nada. Nada, irmãos, não tinha nada. Estava tudo sobre escombros ali. Mas a primeira atitude que eles tomaram foi a de reconstruir o altar, né? Nota-se aqui nessa passagem que nem sequer os alicerces haviam sido construídos, haviam sido erguidos antes do altar. Primeiro, eles reconstruíram o altar, né? A palavra ela dá ênfase a isso, ela deixa isso bem claro, né? A primeira coisa que eles reconstruíram em Jerusalém, quando eles colocaram os pés, foi o altar. A primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o altar e ali oferecer sacrifício ao Senhor, segundo as ordenanças do Pentateuco, né, da lei mosaica, segundo foi determinado ali todos os sacrifícios, os rituais que deveriam ser feitos, os cultos que deveriam ser praticados, né? Segundo o Pentateuco ali, o povo judeu, o povo de Israel, eles tinham festas e sacrifícios a fazer, né, por ordenança da lei mosaica. Durante 77 dias do ano, eles tinham que se abster de trabalhar e de fazer qualquer outra coisa que não fosse sacrificar e prestar um culto ao Senhor, né? E cada culto tinha ali o seu propósito, cada sacrifício, cada festa tinha o seu propósito, né? Que era de agradecer a Deus por algo que o Senhor havia feito, por uma colheita, né? Aqui nessa leitura que nós fizemos é mencionada a festa dos tabernáculos, né? Onde todos saíam das suas casas e habitavam em cabanas, né? E ali eles adoravam e cultuavam e celebravam porque eles se lembravam do período em que eles passaram no deserto quando eles saíram do Egito e Deus os sustentou durante aqueles 40 anos, e Deus os proveu durante aqueles 40 anos. Então a festa dos tabernáculos é para trazer a memória, né? A libertação e a provisão do Senhor no deserto, né, durante 40 anos do seu povo. Amém, irmão? Deus abençoe o irmão Eduardo. O irmão Eduardo chegou. Então, irmãos, tinham muitas festas ali, muitos sacrifícios que eles faziam ao Senhor, né, que já era ali por ordenança da lei mosaica, né, que veio ali através de Moisés, quando liderava o seu povo, que Deus havia dado para Moisés, né? De que maneira que o povo deveria prestar culto, de que maneira que o povo deveria sacrificar, quais os motivos de sacrificar. Então eles tinham tudo ali coordenado, tudo ali muito bem distribuído, tudo ali muito bem organizado, né? Então, quando eles voltaram para Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram, vamos reedificar o altar, né? Por quê? Nós vamos entender aqui na aula de hoje o porquê que eles tinham esse
esse negócio com o altar, né? Antes de erguer o templo, antes de qualquer coisa, o altar, né? A gente acha meio ilógico isso, porque, poxa, eu vou construir um templo, eu vou preparar um lugar para pôr o altar, né? Porque vai chover, vai molhar, vai... Não. Primeiro, o altar. Ah, mas e se chover? Você não quer saber. Primeiro é o altar, né? Na nossa lógica, na minha lógica, por exemplo, eu não iria fazer isso. Eu iria pensar em fazer primeiro o templo, né? E depois um lugar bem reservado, bem bonito para colocar o altar. Mas o povo não. Primeiro o altar. Por quê, irmãos? Porque eles acabavam de vir do cativeiro. E ali eles haviam sido tratados e convencidos que não há nada mais importante do que manter a comunhão com Deus. Então, altar para eles significava contato com Deus. Altar para eles significava comunhão com Deus. O altar para eles significava o meio pelo qual eles se chegavam até Deus. Era através do altar, era através do sacrifício, era através daquela adoração que eles tinham contato com o Senhor. Então, para eles, antes de qualquer coisa, o principal era restaurar, né, a comunhão, a intimidade com o Senhor, porque eles sabiam que isso era o principal, porque sem isso, nenhuma das outras coisas que precisavam ser reconstruídas em Jerusalém, nenhum dos outros objetivos que precisavam ser alcançados em Jerusalém, que estava arrasada, seria possível se eles não restabelecessem a comunhão com Deus, né? Então é isso aí. Então foi por isso que em primeira mão eles reconstruíram o altar. Deixa eu achar aqui, irmãos. Só me dá um minuto. Ai, meu Deus. Peraí. Só para eu abrir a página certa aqui. Ai, Jesus, não acredito. Aqui. Peraí que tá abrindo, tá, irmãos? Tá muito devagar. Porque eu tô apanhando literalmente com essa... sem poder ter o PDF na mão. Não vai. Oh, meu Deus. Misericórdia. Vamos dando glória, né, irmãos? Vai dando glória aí. Nossa. Travou tudo aqui, irmãos. Não acredito. Não acredito. Bom, irmãos, enquanto o negócio vai carregando aqui, é isso aí, irmã Sandra. Enquanto o negócio ele vai carregando aqui, vamos dar sequência aqui. Eu vou tentar pegar na outra tela, que a outra tela é menor ainda, enxergo menos ainda. Não vai. Ai, foi. Parece que foi. Meu Deus. Glória. Meu Deus. Amém. Foi, irmãos. Glória a Deus. Gente, tô apanhando. Preciso que chegue essa revista pra ontem, que eu tô sofrendo muito aqui. Porque da outra vez eu consegui o PDF, então ficava bem grande, sabe? Dava pra ler, dava pra marcar. Agora não dá pra fazer nada. Eu fico amarrada aqui com dessa nova forma aqui. Mas vamos lá, irmãos. Então, a introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, para Israel, quanto mais perto do altar, mais perto de Deus. Então, eles precisavam, em primeira mão, restaurar o altar. Então, o primeiro tópico aqui da lição vai falar: o despertamento conduz o homem ao altar. Aonde que ocorreu o despertamento do povo de Israel? No cativeiro, na Babilônia. Foi lá que ocorreu o despertamento do povo. Então, lá eles entenderam que eles haviam errado lá atrás, eles haviam deixado de prestar um culto ao Senhor, eles haviam se dobrado a outros deuses, haviam se esquecido, né, do Senhor, dos seus mandamentos, né, estavam ali desobedientes, estavam ali fazendo o que queriam,
Então eles entenderam que o cativeiro aconteceu porque Deus queria disciplinar o seu povo, Deus queria despertar o seu povo, e isso resolveu, porque o povo voltou do cativeiro, irmãos, desperto, né? Totalmente apercebido de qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e dispostos a cumprir o propósito e a palavra do Senhor, os mandamentos à risca. Porque se a gente observar na leitura que a gente fez aqui, ó, no versículo 4 aqui de Esdras 3, fala: celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Então a gente vê que eles estavam preocupados em obedecer, né, a palavra, os mandamentos, né, a Torá, o Pentateuco, à risca, né, sem tirar nem pôr absolutamente nada. Então isso mostra que o despertamento aconteceu lá no cativeiro, e não é diferente conosco, né, irmãos? Às vezes a gente precisa ir para o cativeiro para a gente despertar, né? Tem gente que fala assim, só busca quando tá na prova, só busca quando tá na tribulação, quando tá na bênção, some da igreja. Por quê? Porque o tempo da adversidade nos faz voltar para o Senhor. Por quê? No tempo da dificuldade, as possibilidades são removidas da gente. É um tempo de dificuldade, não dá para você resolver. Então a gente se lembra que existe um Deus que pode resolver, né? E a gente tem a tendência a se esquecer de Deus quando a gente acha que não precisa mais dele, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E deixamos de reconhecer que quem está deixando tudo bem, tudo tranquilo, quem está provendo essa tranquilidade, essa paz nesse momento é Deus. E que se não for Ele, não teríamos nada disso. Mas a gente tem a tendência de achar que não, agora eu não estou precisando buscar com tanta intensidade, agora eu não estou precisando jejuar tanto, agora eu não estou precisando sacrificar tanto, agora eu não estou precisando ler tanta Bíblia, né? Eu estou num momento mais, eu vou curtir esse momento bom aqui, mais tranquilo. E não é isso, né? A comunhão com o Senhor, ela tem que ser regada, ela tem que ser mantida, ela tem que ser preservada todos os dias, né? Nota-se lá no Jardim do Éden, quando você vê que Adão e Eva pecou, a palavra diz que todos os dias o Senhor descia no jardim para falar com Adão, para conversar com ele, para ter um momento de comunhão com ele, né? Não sei o que o Senhor conversava com Adão, não sei se ele ensinava coisas para Adão, eu não sei como que era esse momento, mas era um momento de comunhão que Deus e Adão tinham. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, né? E isso já é um sinal. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Ele teve vergonha de se apresentar diante de Deus porque ele estava nu, porque ele sabia que ele tinha desobedecido. Então ele, no horário marcado ali do encontro, ele não foi, mas Deus foi. E Deus começou a procurar. Adão, onde você está? Na verdade, Deus sabia onde Adão estava, mas Deus estava respeitando Adão no sentido de que ele quis se esconder, ele quis se esquivar. E Deus não queria achar Adão, Deus queria que Adão se apresentasse diante dele, né? Então, Adão, o que está acontecendo? Por que você está se escondendo? Eu estou aqui, é o horário do nosso encontro, eu cheguei. Quantas vezes, irmãos, o Senhor ele comparece lá no lugar do nosso encontro e não nos encontra, porque nós não comparecemos, porque nós não estamos lá, porque nós temos outras coisas para fazer, porque nós estamos ocupados demais, porque nós estamos atarefados demais, e a gente vai perdendo a comunhão com o Senhor. Mas se nós voltarmos lá onde a gente perdeu a comunhão, lá onde a gente parou de buscar, a gente vai ver que Deus está lá no jardim, no mesmo lugar, esperando, me esperando e te esperando, para que nós venhamos restabelecer a comunhão com Ele. Mas Israel tinha esse entendimento, né? Então eles precisavam refazer o altar. Então os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. No Antigo Testamento, antes de Jesus, né, quem dava acesso a Deus para os israelitas era o altar, era o sacrifício, né? Era ali o sacerdote que sacrificava, que
que intercedia pelo povo, e tudo isso se manifestava e acontecia através do altar. Então o povo falou, nós precisamos edificar o altar em primeiro lugar. Então isso é lição para nós, irmãos. Ah, meu marido tá desempregado, minha filha tá doente, o carro bateu, não quero saber. Primeiro você vai reconstruir o altar. Entra no teu quarto, é lá no teu quarto que tem um altar, entra lá, fecha a porta. É lá no monte que você tem um altar, vai lá, volta lá. O Senhor continua lá, no mesmo horário, é 3 horas da manhã, você pode ir lá que você vai encontrar Jesus lá. Porque Ele está te esperando. Assim como Ele foi ao encontro de Adão, mesmo quando Adão não queria mais encontrar com Ele, porque estava com vergonha. Então, não deixa que a vergonha, que a acusação do adversário venha te paralisar e te impedir de voltar aonde você perdeu a comunhão, aonde você deixou Jesus. Não deixa. Volta lá, se humilha, se arrepende, porque o Senhor está te esperando. Ele está te esperando lá. E Israel tinha plena convicção disso, falou, vamos edificar o altar em primeira mão. Então o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque eles estavam rodeados de inimigos cruéis. Então eles sabiam que o retorno do cativeiro, embora o Senhor havia provido tudo, como nós vimos nas aulas passadas, não seria tão fácil assim. Eles sabiam que eles tinham inimigos por todo o mundo, que conspiravam e não queria que Jerusalém fosse reconstruída. Os samaritanos, por exemplo, eram um deles. Então eles sabiam que esse retorno, que esse regresso não seria fácil e que eles precisavam restaurar o altar para que o Senhor fosse com eles. Eles sabiam que neles não havia capacidade de prevalecer contra os inimigos. Que na força do braço deles, que na capacidade deles, que no intelecto deles, que no conhecimento deles, eles não seriam capazes de vencer os inimigos. Mas que se Deus fosse com eles, aí, glória a Deus, aí estava tudo certo. Aí eles tinham a fé e a convicção de que ia dar tudo certo. E como é que eles iam ter a fé e a convicção de que Deus estava com eles? Através do altar. Quer ter convicção de que Deus está com você? Vai para o sacrifício, vai para o altar. Reconstrói, reconstrói. Que lá no livro do profeta Ageu ele fala isso, né? O que ele fala? Porque Ageu também foi um dos profetas ali, dos líderes contemporâneos do retorno de Israel para Jerusalém, né? Ele foi ali, ele viveu ali, conviveu com Zorobabel, ele conviveu ali com aqueles líderes que trouxeram o povo de volta do cativeiro. Qual foi a revelação que Deus deu para Ageu, irmãos? Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Ele estava falando do templo, sim, mas para nós nos dias de hoje, essa palavra está falando do quê? Do altar espiritual. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, reconstrua o altar que foi quebrado, que foi destruído. Reconstrua o local da comunhão, da intimidade com Deus. Reconstrua aquele lugar onde você sacrificava, onde Deus recebia o teu sacrifício, onde ele era agradável ao Senhor. Então a gente aprende aqui no Antigo Testamento, né? Com esse comportamento de Israel. Eles sabiam que o terror estava sobre eles e que sem Deus não havia possibilidade deles prevalecerem contra os inimigos. Eles retornariam para Jerusalém e ali seriam humilhados pelos adversários. Mas não se eles reconstruíssem o altar primeiro. Se reconstruir o altar primeiro, mesmo que Jerusalém estivesse como estava, destruída, somente escombros. Tava um monte de... Você ia em Jerusalém, irmãos, imagina uma cidade que passou por uma guerra. Não havia nada. Só havia um monte de tijolos, de blocos, de terra, de fumaça, não tinha nada. Mas tinha o altar. E isso foi mais do que o suficiente
para o povo se reerguer e se estabelecer novamente em Jerusalém. Porque eles tomaram a decisão acertada. Eles começaram reconstruindo o altar. E muitas das vezes o inimigo quer nos convencer do contrário. Você está desempregado. Você tá com esse problema, você tem que resolver esse problema, você tem que resolver aquele problema. Primeiro você não pode ficar tanto tempo se dedicando ao Senhor. Isso daí tá te atrapalhando. Você precisa estudar, você precisa ser alguém, você precisa chegar no objetivo, você precisa conquistar, você precisa... O diabo quer nos enganar, irmãos. Mas você não vai chegar a lugar nenhum enquanto você não edificar um altar para o Senhor. Enquanto você não tiver intimidade, contato com o Senhor, a gente não chega em lugar nenhum. Então, seguindo aqui. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. Êxodo 29, 43. Então o povo tinha a palavra no coração. Eles sabiam o que eles tinham que fazer, né? Então eles sabiam que através do altar eles iam se encontrar com o Senhor e ele falaria com o seu povo, daria orientação, daria direção, daria resposta, né? Não tem sacrifício sem resposta, irmãos. Quando a gente sacrifica, tem resposta de Deus. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. Então, temos na Bíblia vários exemplos disso, né? Então, dá o exemplo ali de Elias, né? Quando ele foi sacrificar ali diante dos profetas de Baal, a primeira atitude dele foi o quê? Arrumar o altar, né? Nós temos ali o exemplo também do rei Ezequias, quando ele assumiu o trono de Judá. Ele abriu as portas da casa do Senhor, separou, mandou purificar o templo, tirar para fora toda a imundícia e purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado do seu antecessor. Então, qual foi a medida do rei Ezequias? Vamos purificar o altar do holocausto. Então, a gente vê aqui nessas passagens, irmãos, a atitude, né, de líderes que foram constituídos ali por Deus, que temiam ao Senhor, no firme propósito de reedificar o altar ao Senhor. Eu preciso... Agora eu vou trocar de página, tá, irmãos? Dá mais um momento aí, que quando eu vou trocar de página o negócio fica estreito aqui do meu lado. Espera aí que eu vou me achar aqui. Só um minutinho. Bom, eu tô na 19, eu preciso ir pra 20. Deixa eu achar a 20 aqui, meu Deus do céu. 21. Meu pai, 22. Que beleza, minha página 20 não tá aqui. Não está. Meu Deus do céu. Calma aí, tá, irmão? Só um minutinho aqui, eu vou tentar dar um jeito nisso. Não sei como, mas vou. Pera aí. Página 19, página 20. Vou tentar ler aqui na pequenininha mesmo. Deixa eu ver, salvar... consegui. Peraí. Vou seguir, irmãos. Glória a Deus. Ih, peraí. Meu Deus. Da vitória. Então ele mostrou ali através de Elias, que ele restabeleceu o altar, mostrou ali através do rei
Ezequias, e mostrou também quando a gente acabou de ver quando o povo voltou do cativeiro, que foi a primeira atitude que eles tomaram. Então, tópico 2, irmãos, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Então, no Antigo Testamento, o altar. Agora, no Novo Testamento, o altar, tá? O que significou, qual é o nosso altar? O que significa o altar pra gente agora, depois de Cristo, né? Ali era antes de Cristo, agora depois de Cristo. Fazer observação aqui, importante para os irmãos, que o altar no Antigo Testamento, ele já apontava para Cristo. Porque toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. Então, aqueles sacrifícios que eram ofertados ali, eles já apontavam para o sacrifício que haveria de vir, que seria por intermédio de Cristo, tá? Então, só para os irmãos entenderem. Então, vamos lá. O tópico 2, Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Para vós os que credes, é preciosa a pedra principal de esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para o mundo. Então, antes de Cristo, né, eles faziam ali o altar e sacrificavam ali alguns tipos de animais, conforme era especificado no Torá, né, na lei ali de mosaica, né. No Novo Testamento, o sacrifício foi Jesus. Ele foi o sacrifício, né. Aonde é que foi o sacrifício foi entregue? Na cruz. Foi lá que ele derramou seu sangue por expiação dos nossos pecados, né? Então, o sacrifício foi Jesus. Então, antes Israel entendia, né, que o altar era a única forma que eles tinham de se aproximar de Deus, de ter comunhão com Deus. Hoje, nós entendemos que o meio de nós nos achegarmos a Deus é por intermédio de Cristo. Então, Cristo é o meio, né? É o mediador entre o homem e Deus, né? É através de Cristo que nós nos achegamos a Deus. Então, nós precisamos manter a comunhão, né, com Cristo. E como é que nós vamos manter a comunhão com Cristo? Por intermédio do Espírito Santo. É Ele que faz essa ponte. É Ele que nos capacita a ter essa comunhão. Por quê? Porque Deus é santo. E ninguém se aproxima dele de qualquer maneira. E quem é o agente que responsável pela nossa santificação, que nos capacita nesse processo de santificação? O Espírito Santo. Quem é que intercede por nós junto ao Pai? O Espírito Santo. Então, nós temos acesso a Deus por intermédio do Espírito Santo. Porque Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse o quê? Eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo Consolador, né? Então, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele que nos faz ter comunhão com Deus, né? Então, no altar do cristão, ele tem que ter o Espírito Santo, né? E aonde que é o altar do crente, do crente do Novo Testamento? Aonde que é o altar? O altar é aqui, ó. É aí. É dentro de nós. Dentro de nós está o altar, né? Claro que a gente tem um lugar, né? Às vezes no quarto, na sala, não sei. Um lugar onde a gente gosta de se reservar ali para buscar a face do Senhor. Onde a gente se sente à vontade para orar, para chorar, para clamar, para falar as coisas secretas nossa para Deus, né? Temos, mas é aqui dentro, porque o que foi que nós aprendemos aqui nas aulas anteriores? Que a lei, ela já não estava mais aqui, né? A diferença agora é que agora a lei, ela foi colocada nos nossos corações. A circuncisão não foi mais na nossa carne, mas ela foi no nosso coração, né? A palavra, pelo Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, todos os dias.
e o Espírito Santo mora em nós, né? Então, hoje, a nossa comunhão com Deus, ela é através de Jesus, né? Do Espírito Santo dele, de Deus. Então, vamos lá. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Isso a gente viu, né, irmãos? Na revista da passada, né? Porque o Pai planejou, né? Foi o que a gente viu. O Filho executou e o Espírito Santo foi quem capacitou a Jesus a ir até o fim, né? Foi ele que deu a força, a graça, a capacitação para que Jesus fosse até o fim no seu propósito e morresse ali na morte de cruz, e não retrocedesse até que estivesse tudo consumado, até que por intermédio do seu sangue derramado na cruz, o meu e o seu pecado fosse aniquilado. Eu e você pudéssemos ser justificados, né? E pudéssemos ser aceitáveis diante de Deus, né? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa de Cristo, Ele nos justificou, o sangue dele nos lavou, e nós que estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, através do sacrifício de Cristo, nós fomos limpos dos nossos pecados e fomos aceitos diante do Senhor, né? Fomos recebidos novamente por Ele. Estávamos separados por causa do pecado, mas quando Cristo morreu, Ele disse: está consumado. Dentro do templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E isso significa que o caminho para Deus estava novamente acessível, né? Não havia mais separação, porque o véu no templo, ele mostrava que nós não podíamos entrar diretamente na presença de Deus. Precisava de um sacerdote, precisava de alguém escolhido por Deus para fazer essa intermediação, né? Para fazer o sacrifício, para fazer ali o sacrifício no altar. Agora não, o véu foi rasgado, ou seja, aquilo que separava não separa mais. Nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos livre acesso ao coração do Pai, nós temos livre acesso, né? O altar agora ele pode estar aí dentro do seu coração e você é o sacrifício. Você tem livre acesso ao coração do Pai. Você pode buscar o Senhor em oração agora mesmo, se você quiser. E ele vai te ouvir. Você tem a convicção de que você será ouvido. Você pode pedir perdão a Ele dos seus pecados agora mesmo. E você vai ter a convicção de que você vai ser ouvido e de que Ele vai te perdoar. Porque não existe mais nada que nos separe do Senhor. O que nos separava de Deus era o pecado. Mas agora, nossos pecados foram justificados através do sangue de Cristo. Ele pagou o preço, Ele morreu no nosso lugar. Nós estávamos fadados à morte eterna, nós estávamos condenados à morte eterna. Porque morrer todo mundo vai, né, irmão? Ninguém vai ficar para semente. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com esse mundo aqui. Isso aqui é algo passageiro. Nós temos que parar para pensar no que está por vir, né? Então, o que está por vir é o pós-morte, que é ou vida eterna ou morte eterna. Cristo na cruz do Calvário, Ele nos deu a possibilidade de termos vida eterna com Deus. Mas cabe a cada um de nós receber esse sacrifício, aceitar esse sacrifício, tomar posse desse sacrifício. De que maneira? Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E buscando, através da oração, em nome de Jesus, a face de Deus todos os dias, para que nós venhamos nos aproximar dele a cada dia mais, para que o nosso entendimento acerca das coisas de Deus sejam a cada dia mais esclarecidos, para que a nossa comunhão com Deus seja a cada dia maior. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente conhece a Deus, mais intimidade com Deus a gente tem, mais fácil fica de compreender os desígnios e os propósitos de Deus, né? É isso que a palavra diz. O homem natural, ele não pode compreender as coisas espirituais, porque ele tem uma mente carnal, ele tem uma mente totalmente 100% humana,
que está voltada para as coisas do mundo, está voltada para o dinheiro, está voltada para os prazeres, está voltada para as coisas corriqueiras desse mundo secular. Mas o homem que tem a mente de Cristo, ele começa a discernir as coisas espirituais, ele começa a entender o propósito de Deus, ele começa a entender os desígnios de Deus, e aquilo que era um mistério para ele passa a ser esclarecido, e ele passa a ter prazer na presença do Senhor, porque quando a gente não entende uma pessoa, às vezes a gente nem gosta dela, porque a gente fala, poxa, não gosto da pessoa, eu não entendo por que ela age dessa maneira, eu não consigo entender os motivos dela ser dessa forma, mas quando a gente dá uma chance para essa pessoa, de conhecer ela, de se aproximar dela, de ter comunhão com ela, a gente passa a olhar diferente. Puxa, hoje eu entendo por que ela é assim, hoje eu entendo por que ela pensa assim, hoje eu entendo por que ela tem esse plano, por que ela tem esse objetivo, por que ela tem essa postura, por que ela tem essa conduta. Hoje eu entendo e até concordo, porque, irmãos, quando a gente passa a conhecer, aí a gente pode falar. Mas tem pessoas que nem querem se aproximar de Deus, que não quer ter comunhão com Deus, que não quer Deus é mau, Deus é sádico, Deus é ruim, Deus deixa acontecer o mal na terra, Deus deixa... Não, irmãos. Procure conhecer a esse Deus. A oportunidade está aberta. Não há nada que impeça você de conhecer a Deus. Nada. O véu foi rasgado. A oportunidade de ter uma comunhão com Deus, ela está disponível para você agora. Agora. Ah, mas eu fumo, eu bebo. Ah, mas eu faço um monte de coisa errada. Eu tenho uns esquemas errados. Eu não quero saber, irmãos. O tempo de você se achegar a Deus é agora. Vai do jeitinho que você tá. Porque já foi tudo consumado na cruz do Calvário. Você chega diante dele sujo, pecador, bagunçado. Mas quando você chega na presença dele, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, e você clama a misericórdia dele sobre a tua vida, a graça dele te alcança. O sangue dele cobre a tua vida e te torna mais limpo do que um bebezinho. No sentido de inocência, de pecado. É só Deus que pode fazer isso. E a gente não entende. Sabe por que a gente tem dificuldade de entender, irmãos? Porque é de graça. Porque nesse mundo secular, tudo a gente tem que pagar, não é verdade? Se a gente quer comer, a gente tem que pagar. Se a gente quer beber, a gente tem que pagar. Se a gente quer dormir, a gente tem que pagar. Porque a gente tem que pagar. Tem que pagar para ter uma casa para dormir, para tomar um banho quentinho. A gente tem que pagar para ir e para vir. A gente tem que pagar para ter um óculos, para enxergar bem. A gente tem que pagar para ter um vestimento. Tudo a gente tem que pagar. Agora, quando a gente ouve falar de algo tão extraordinário como a redenção, como a remissão dos pecados, e saber que isso é de graça, que isso está disponível, basta você, em oração, clamar a Deus e falar, eu quero a salvação. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero essa redenção, eu quero essa remissão de pecados. Eu quero que essa divisão, que esse pecado que me separa de Deus caia por terra. Porque eu quero ter acesso a Deus, eu quero conhecer a Deus melhor, eu quero ter intimidade, eu quero ter comunhão com Ele. É só isso que nós precisamos fazer. E isso é de graça. A única coisa que você precisa ter é disposição e um pouquinho de fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé que seja suficiente para você acreditar que você vai orar e que você vai ser respondido. Mas como que eu vou saber se eu tenho fé para isso? A simples atitude de você orar já é uma manifestação de fé. Já é fé. Porque ninguém fala com as paredes, irmão. Se você está orando, você está crendo que tem um Deus te ouvindo. E Ele ouve. E como Ele ouve. Principalmente quando a gente entra na presença dele quebrantado, com o sincero propósito de ter comunhão com ele, de restaurar a comunhão com ele. Mas restaurar o quê? Eu nunca tive comunhão com Deus. Nunca tive, tô ouvindo essa aula aqui hoje pela primeira vez, nem sei. Eu nunca tive comunhão com Deus. Restaurar o quê? A restauração, ela fala de você tornar algo ao seu estado inicial. Você
Você nasceu do pecado, eu nasci do pecado. Mas o estado inicial do ser humano não foi no pecado. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos restaurar, né, ao estado de Adão antes dele pecar, antes dele desobedecer. Ele quer restaurar esse direito de nós termos comunhão com Ele. Ele está lá no jardim, irmãos. Ele está lá te esperando. Ele está lá te esperando. Mas eu tenho vergonha, evangelista Paula. Eu tô nu. Eu tenho vergonha. Eu tenho vícios. Eu tenho vergonha. Eu tenho hábitos irregulares. Eu tenho pensamentos terríveis. Eu tenho atitudes. Eu tenho vergonha. Mas Ele está te esperando lá no jardim. Só que agora, Ele está te esperando no jardim, lá naquele tempo, quando ele esperava Adão no jardim, quando Ele chamou Adão, quando Ele procurou Adão, que Adão estava se escondendo, e Adão apareceu, Ele deu uma sentença. Ele expulsou Adão e Eva do jardim. Mas hoje, quem te espera no jardim é alguém chamado Jesus Cristo. E esse alguém é o justo provedor que está te reconciliando com Deus, que está te dando o direito de habitar novamente no jardim. Por meio dele. Somente por meio dele. Então isso é maravilhoso, irmãos. A gente precisa reconstruir o altar. E eu digo isso para aqueles que não são crentes. E eu digo isso para os crentes. Porque às vezes no decorrer da nossa caminhada a gente perde a comunhão, a gente perde o primeiro amor, a gente perde, irmãos, no decorrer da nossa caminhada. Isso não pode acontecer. Mas se aconteceu, eu quero te dizer, volta lá no jardim. Ele está lá, está te procurando, ele está te chamando. Ele está te chamando lá, Adriana, irmã Terezinha, irmã Viviane, irmã Vanessa. Ele está te esperando lá no jardim. Ele está te esperando lá. E o que ele tem para te oferecer lá? Redenção, reconciliação, restauração da comunhão, vida eterna. Vida eterna. E isso é maravilhoso demais, né, irmãos? Agora calma aí que eu vou trocar de página, irmãos, de novo. Pera aí. Tô na 20, né? Pera aí, tá? 21. Consegui. Foi fácil agora, hein? Ô, glória. Vamos lá, irmãos. A gente já vai estar quase finalizando, tá? Porque, embora estamos no tópico 2 ainda, mas agora é algo rápido. O Espírito Santo, quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade, depois de seres iluminados, suportar esse grande combate de aflições. Então, eu já falei isso aqui, tá, irmãos? Agora eu só vou ler, porque eu sou assim, eu leio a aula, aí eu dou a aula todinha primeiro, depois eu leio, porque eu fico tanta vontade de falar logo, eu tenho medo de esquecer. Mas vamos lá. Então, é através do Espírito Santo que nós somos despertados e que nós somos capacitados a nos achegar a Deus, né? Porque a força que nós não temos, né? O ânimo que nós não temos, o ímpeto que falta em nós, o Espírito Santo nos dá e nos capacita a nos achegar a Deus. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era Cristo, o Filho de Deus vivo. Então é o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais, né? Espírito Santo? Nossa, nunca nem vi, não sei. Como assim Espírito Santo? O Espírito Santo, ele se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Fala assim, mas eu nunca falei em línguas estranhas, nunca senti o batismo no Espírito Santo. Acho que não tem, o Espírito Santo tem. Você tem sim. O Espírito Santo se move em você com gemidos inexprimíveis. Ele atua de duas maneiras. Primeiro, é convencer a gente do pecado. Segundo, é nos capacitando para a sua obra. Que aí é o batismo, é o selo, onde vem o fogo, onde vem os dons espirituais.
Mas a primeira parte do trabalhar do Espírito Santo é nos convencendo, sabe? Aquela voz mansa e suave que a gente nem sabe que é uma voz, que parece que é a nossa consciência. Não faça isso. Muda de vida. Até quando você vai ficar assim? Sabe aquela voz, né, quando você põe a cabeça no travesseiro, que fica assim: o que você está fazendo da sua vida? Pensa bem. Muda de ideia. Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando ali com gemidos inexprimíveis, tentando nos convencer, né, do que é pecado, do que não é bom, tentando nos fazer mudar de direção, tentando nos fazer acertar o alvo, né? O Espírito Santo, ele ensina... Peraí, deixa eu pegar um... Eita, aqui. O Espírito Santo ensina... Ele ensina as profundidades do vitupério da cruz, foi aquilo que eu falei, porque a gente precisa ter a mente de Cristo. E quem é que nos dá essa capacitação de ter a mente de Cristo? É através do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a discernir as coisas espirituais. Então ele nos ensina, né? Lembra ali a história lá no caminho de Emaús, quando estava Jesus caminhando com aqueles dois homens? E enquanto Jesus falava com eles, eles não reconheceram fisicamente Jesus. Mas enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. E isso é o que, irmãos? A ação do Espírito Santo. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Já falei aqui, né, irmão? Eu comi o jardim todo, né? Mas vamos lá. Mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu. Isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Acredita, irmãos? É muito maravilhoso, é. Não tem dinheiro que pague, não tem. E é de graça. É presente de Deus para você e para eu. Tá bom? A salvação está disponível. Puxa o fôlego aí, ó. Tem vida? Então a salvação está disponível para você, sim. Não importa o que você era, não importa o que você fez, não importa o que você acabou de fazer nesse momento. A salvação está disponível para você. Você só precisa querer. Tá bom? Então vamos lá. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel de nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Então o Espírito Santo é como uma luz que penetra, né? Eu sempre dou esse exemplo e assim, para mim ele é algo muito fácil eu gosto de usar ele para explicar, né? Espírito Santo é como uma luz. Você entra num quarto todo escuro e acende um fósforo. Um só. Coisas que você não via quando ele não estava aceso, você começa a enxergar. Coisas que fariam você tropeçar naquela escuridão quando você não tinha um fósforo aceso, agora você não tropeça mais, porque tem um pouco de luz. Então, à medida que você vai aumentando a sua comunhão com o Espírito Santo, é como se você acendesse 2 fósforos, 3, 4, 5, até que aquele ambiente esteja completamente iluminado. E o pecado não vai ser mais uma armadilha para você, porque você vai conseguir ver aonde você está andando e você vai conseguir escolher aonde colocar os teus pés. Esse é o Espírito Santo, irmãos. Maravilhoso. Maravilhoso para com as nossas vidas.
Então vamos lá? Vou trocar de página de novo, irmãos. Paciência é uma virtude que nós estamos adquirindo na aula de hoje, né? Com essa bênção aqui que eu não estou conseguindo desenrolar direito aqui. Mas vamos lá, página 21, agora eu vou para a página 22. Será que é essa daqui? Ai, meu Deus. É, acertei. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui. Agora aqui tá falando aqui, a gente já falou da despertamento, né? Através do altar, né? Que está totalmente ligado, né? O despertamento, ele faz a gente renovar o altar, né? Então foi isso que a gente falou aqui na aula de hoje, demos exemplo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas aqui, nessa revista da CPAD, eles acharam importante aqui ressaltar algumas coisas e eu vou passar ela rapidinho aqui pra gente finalizar a aula, tá? Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje tem as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando, de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenha o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Lá em Salmos 84:7, glórias a Jesus. Então aqui eles estão dando uma passada, porque quando a gente fala de despertamento, quando a gente fala de restaurar o altar, né? Às vezes as pessoas têm umas ideias assim que não convém, que não tem direcionamento espiritual e nem propósito espiritual, tanto que não prospera, não promove edificação, não promove despertamento espiritual, avivamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se aquilo que estamos fazendo nos nossos cultos, né? Se aquilo verdadeiramente está glorificando a Deus, se aquilo verdadeiramente está trazendo o povo para perto de Deus, se aquilo está promovendo, está levando o povo até a presença do Senhor, se aquilo está de fato conduzindo as pessoas a desejarem estar na presença do Senhor, né? Então a gente tem que ter tudo isso em mente, principalmente os líderes, aqueles que estão na frente dos trabalhos, que dirigem os cultos, né? Os pastores, né? Nós temos que estar sempre com o nosso altar, com a manutenção do nosso altar em dia, para que não venhamos perder a mão, para que não venhamos perder o entendimento do que é espiritual e do que é carnal, para que não venhamos perder o discernimento, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que não venhamos perder a sensibilidade de compreender o que é que Deus quer, o que é que Deus espera, e não venhamos perder essa sensibilidade e não venhamos fazer o que queremos, né? Mas que venhamos sempre buscar o que Deus quer fazer no meio da igreja, qual é o próximo passo, qual é o plano, né? Qual é o objetivo, e tudo tem que estar respaldado na palavra de Deus, né? Porque senão a igreja não cresce, a igreja não prospera, a igreja não caminha, né? Como foi dado o exemplo aqui, é como uma tartaruga deitada de costas, né? Mexe os pezinhos, mas não sai do lugar, né?
Então, o nosso altar, a nossa vida de comunhão com Deus, ela tem que estar respaldada na palavra, na oração, né, na comunhão com o Espírito Santo, porque é dele que vem a direção para as nossas próximas, para a nossa caminhada, né? É ele que nos conduz, né? Não somos nós. Nós não temos que achar nada, nós não temos que inovar nada, nós não temos. O Espírito Santo é quem nos conduz, nos dá a direção, e quando a direção vem dele, quando o respaldo vem dele, o negócio prospera, a igreja cresce, é abençoada e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém, queridos? Então é isso. Deixa eu só ver aqui. Eu tô aqui, acho que acabamos aqui, já vem para as perguntas da aula, né? Então é isso, queridos. Eu quero agradecer aí a companhia dos meus irmãos, tá? Eu quero pedir que os irmãos intercedam pela minha vida, pela escola dominical, porque não é fácil. Tem dia que a gente vai meditar, parece que não entra nada na nossa cabeça. A gente é humano, né? Tem dia que a gente tá com a cabeça, né? Mas eu glorifico muito a Deus, porque Ele sempre me surpreende, sempre me ajuda, e eu quero contar aí com a intercessão dos irmãos, tá? Se os irmãos tiverem algo para acrescentar na aula, algo para falar, precisa melhorar nisso, Evangelista Paula, vamos fazer aquilo. Faz tempo que eu não falo isso, né, irmãos? Então eu quero voltar a falar para que os irmãos venham se sentir à vontade para me procurar aí. E tudo que for para acrescentar, que for para melhorar, eu quero que os irmãos falem para a gente crescer junto aí, a nossa aula fica cada vez melhor, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Domingo ou não? Hoje é domingo, né? Temos o culto da família. É o segundo dia da campanha Minha Família no Altar de Deus. Não falte, irmãos. Não falte, isso é muito importante. Eu entrei nesse propósito, irmãos, essa semana o diabo já se levantou, já quis trabalhar, mas eu tô vendo que essa campanha vai dar resultado, porque quando o diabo esperneia é porque ele tá sentindo que vai perder. Então isso para mim é sinal de glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? E vamos agradecer. Obrigada, Jesus, por essa manhã na tua presença, pela companhia dos meus irmãos, obrigada pela aula de hoje, pela maneira que o teu Espírito Santo conduziu e nos falou, Senhor. Eu te agradeço pela presença de todos e quero agradecer em especial pela presença do meu tio, Senhor, porque eu vi que ele estava online, não sei se ele ficou a aula inteira, mas eu vi que ele apareceu aí. E eu glorifico muito a Deus pela oportunidade de poder ministrar para ele nessa manhã, Senhor. Isso já é sinal de que a minha família está no altar do Senhor e que o Senhor está atendendo o meu clamor. Abençoa o teu povo, dá um domingo de vitória, Senhor, e leva todos para o culto da família hoje. Pega a máscara e vai adorar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tchau, tchau.